Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa edição de número 22 do Rugido Cast, hoje com uma visita ilustríssima que veio dividir comigo os microfones aqui, Claudemir Oliveira. Se você não conhece este homem, anote este número. Aliás, já aproveita pegar papel e caneta, que aqui você sabe, não é podcast, aqui é AulaCast. Acabei de inventar esse nome. AulaCast. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de um tema que eu confesso que eu... Sabe aquela coisa que você fala assim, isso nunca na minha vida cuspi pra cima, caiu na testa? Eu era aquela pessoa que falava, gente, Disney, imagina, aquele negócio fabricado... não. E aí eu vou contar uma história pra vocês, porque o que isso tem a ver, primeiro, antes de mais nada, com o seu negócio, né? Com comunicação e negócios, que é o tema aqui do Rugido Cast. Tudo. Hoje você vai aprender muito sobre comunicação, sobre encantamento do cliente, que é o que a Disney faz com maestria. E eu me apaixonei pela Disney, falei pra vocês aqui, né, que eu achava que a Disney não era tudo isso. E aí eu lembro, assim, eu adolescente ainda, minha mãe falava... Dani, porque eu tô guardando aqui um dinheiro, né? Não vim de família abastada. Minha mãe falava, tô guardando aqui um dinheiro para quando você fizer 15 anos, de repente, se a gente conseguir você ir pra Disney. Eu tinha bolsa, estudava no melhor colégio de Santos e todas as minhas amigas iam pra Disney quando faziam 15 anos. E eu era super rebelde, gente. Eu era, tipo... Não era rock and roll, porque eu era do samba, do pagode. Mas eu falo, imagina, não precisa disso, mãe. Que isso? Eu quero ir pra Argentina. Porque eu era daquela, sabe, Claudemir? Eu tava aprendendo espanhol com a Shakira, já contei a história aqui. Que eu aprendi inglês com o YouTube, depois aprendi espanhol com a Shakira. E aí eu falei, não, eu quero ir pra Argentina, porque a minha melhor amiga é argentina, né? O pai dela era argentino. E eu falei, não, quero conhecer a Argentina. E não fui pra Disney. Só que aí, tempos depois, Ana Beatriz aconteceu na minha vida. E aí a Bia, né, Disney, Mickey pra cá, Mickey pra lá. E a casa do Mickey, mamãe. Eu, ai, meu Deus, tá bom. Vamos, então, programar a nossa ida à Disney. Aí chego lá na Disney, né, achando que, tá bom, ok, pela minha filha, gente... Cuspi pra cima, caiu na testa. Bonito. Fiquei apaixonada com o lugar. E a gente foi em fevereiro. Eu faço aniversário em fevereiro no dia 12 e ela no dia 28. E aí, aquela coisa... Eu fiquei tão apaixonada que eu lembro que, assim, o meu aniversário ia cair num dia que a gente tinha programado de ficar na estrada pra visitar a minha ex-cunhada, que na época eu tava casada. Eu falei, o quê? Eu quero passar o dia inteiro ouvindo Happy Birthday. E aí fui, comprei ingresso pra mais um dia inteiro. Mas é absurdo como aquele lugar é encantador, como você fica encantado, encantada. E eu comecei a olhar pra Disney com os olhos de negócio. E aí eu resolvi comprar um livro, enquanto a gente estava lá naquela loucura, que chama O Jeito Disney de Encantar Clientes. Não conhecia os seus livros ainda. Uhum. E aí comecei a ler e eu me deparei com a cena do Disney chegando lá num aviãozinho, naquele lugar que era só pântano, né? O pessoal fala da internet quando tudo era mato. Isso. Foi bem o que aconteceu com o Walt Disney lá. Chegou, tudo era pântano, jacaré. E o cara olhou e falou, isso vai ser um dos maiores lugares de entretenimento, um parque de entretenimento mundial. E o cara foi e fez aquela visão acontecer. E aí eu fiquei encantada. E aí um dia eu tô indo embora do parque. E eu lembro que... E isso pouca gente sabe. E isso foi um negócio que mexeu comigo, assim... Até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio. E foi, assim, borboletas no estômago, sabe? Não foi nem borboletas, foi um negócio mais forte mesmo. Porque eu lembro que eu tava devolvendo o carrinho que a gente aluga lá, né? Da minha filha. E aí, tava devolvendo o carrinho... E aí eu lembro de ter visto uma frase escrita assim na parede. Eu fui ler aquela frase. E aí tinha uma luz em cima. E quando eu li aquela frase, o texto estava explicando que aquela luz lá em cima era o escritório do Walt Disney. E que toda noite eles acendiam aquela luz em homenagem ao Walt. A tudo que ele tinha sido. Como empresário, como homem, como lenda. E todo dia eu me arrepio. Tô arrepiada aqui, só de lembrar disso. Porque pra mim, se isso não é legado, o que será que é, né?
E era um cara, assim, exigente, era um cara que ia lá, fazia, acontecia, não, né? E hoje em dia a gente fala, enfim. Poxa, foi um cara com uma visão incrível que foi lá e fez acontecer. Exato. E aí eu fiquei sabendo do irmão dele, né? Que sem o Roy nada teria acontecido, que ele era o cara que planejava. E aí eu comecei a me apaixonar ainda mais pela Disney como negócio, porque eu falei, meu Deus, tem muito mais aqui para aprender, né? Exato. E comecei a mergulhar, e aí um dia recebi os seus livros. Fui gravar um podcast há alguns anos atrás. Exato. E aí recebi os seus livros e fiquei sabendo da sua história, que também é uma história maravilhosa, assim como o Walt, né? Porque o Walt tem uma história dele ter começado lá, era super, né, super pobre, começou lá com vendendo jornal, Isso. saiu do nada, e aí depois eu assisti a história de como ele começou, né, ele com um ratinho no bolso, e ele tem uma história, assim, linda, uma trajetória linda, e a sua história também é, e como que começou tudo isso? Como é que você foi parar no meio da Disney, antes de mais nada? Obrigado, que privilégio estar aqui falando com você. É uma história realmente fascinante, porque eu vim da aviação. Eu trabalhei na American Airlines, na United Airlines, e a Disney buscava um executivo para abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil, que é a maior divisão da Walt Disney Company. A Disney tem várias divisões, divisão de licenciamento, divisão de cinema, divisão Disney Plus, enfim, várias. A divisão Parques e Resorts, ela é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Walt Disney Company tem aproximadamente 225 mil pessoas em toda a corporação, The Walt Disney Company. A divisão que eu abri no Brasil, a Parks e Resorts, ela tem hoje aproximadamente 165 mil colaboradores. Então, de 225 mil em toda a corporação, 165 mil trabalham na divisão que eu abri no Brasil. Então, foram 6 meses, né, com headhunters, porque eu estava na época na United Airlines. Fiquei 5 anos, abri o escritório no Brasil dessa divisão. Em 2000, eles me transferiram para Orlando, onde eu vivo até hoje, para liderar a estratégia global de treinamento. E a coisa que eu mais me orgulho é que eu sou o único brasileiro a ter dado aulas na prestigiada Universidade Disney. E também fui professor convidado do Disney Institute. Então, eu sou um apaixonado pelo tema. Eu estava aqui vendo você falar sobre a história, né? Que era pântano, laranja e gado que existia ali na Flórida. E um cara visionário, depois do sucesso da Disneylândia na Califórnia, ele viu que ali era um local ideal para fazer, onde só tinha isso aí, laranja, pântano, gado e jacaré. Ele se esqueceu de falar jacaré, porque até no meu quintal lá você encontra jacaré. É surreal. Cobra e jacaré eu vejo quase todos os dias no quintal da minha casa. Nossa. Nos lagos, é super normal lá na Flórida. Então, um visionário absolutamente com a visão de mundo impressionante, que a gente fala dele até os dias de hoje. Né? Então, um visionário espetacular e que eu conheço a fundo por esses 15 anos e todos os anos de pesquisas que eu fiz dentro da empresa e fora da empresa. Mas vamos antes dessa passagem aí, de você chegar ao mundo da aviação, porque você tem um livro muito legal também sobre a sua biografia. Isso, Você Comeu Água. Exatamente. Então, eu venho de uma família... Que é um título sensacional, né, aliás. E, na verdade, eu venho de uma família super grande, né, Dani? Minha mãe teve 21 filhos. Nossa Senhora, 21 filhos. E eu aqui, nunca mais eu reclamo de dar conta de uma. Nunca mais. 21 filhos. Ok, Senhor, entende a mensagem. Universo. 21 filhos e quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a família inteira mudou do Nordeste do Brasil para São Paulo. Eu nasci numa cidadezinha chamada Arapiraca, Alagoas. Uau. A família inteira mudou para São Paulo. Eu vi uma cena que transformou completamente a minha vida, que tem a ver com esse livro que eu escrevi durante o meu doutorado nos Estados Unidos, na área de psicologia positiva, que foi ver meu pai e minha mãe tentando pagar contas no final do mês, ali num cantinho da sala, aqui em São Paulo, na rua Lagoa Azul, bairro do Limão, número 288, casa 1. Eu lembro como hoje. Eu vi meu pai e minha mãe ali preocupados em pagar as contas no final do mês. Eu, com 14 anos, virei homem. Porque eu falei, eu vou resolver essa matemática. Eu sei
que são os pagamentos no final do mês. E o mais lindo dessa história, Dani, é que eu lembrei de uma frase da minha mãe, antes dos meus 14 anos, quando a gente ainda estava no Nordeste, meu pai era agricultor, a minha mãe disse para o meu pai, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação. E eu lembrei dessa frase e eu disse para mim mesmo, com 14 anos, eu vou vencer, eu vou ajudar meus pais através da educação. Nunca mais parei de estudar. Eram sábados e domingos. Eu era office boy aqui em São Paulo, ali na rua Conselheiro Brotero, Pacaembu, 1057. Rodava a cidade inteira como office boy, à noite estudava, e o meu tempo extra para correr contra o tempo, para ajudar meus pais, era sábados e domingo. Eu sempre corri contra o tempo, porque eu sabia que, teoricamente, eu teria mais tempo do que eles. E eu não queria vencer na vida sem eles estarem perto de mim. A razão pela qual eu estava correndo era exatamente para vencer antes deles partirem. E eu estava certo. Ou seja, teoricamente eu poderia falecer antes. Mas eu sabia que eu precisava correr contra o tempo se eu quisesse chegar a tempo. E nunca mais parei de estudar. Um dia um amigo meu, vendo que eu nunca parava, nunca ia para festinhas, finais de semana, estava sempre estudando, correndo. Um amigo meu chegou para mim e falou, Claudemir, a gente não consegue se ver, você não vai nas baladas com a gente e tal. Eu falei, é que eu tenho um motivo pelo qual eu não estou indo. Não é que eu não gosto, não é que eu não quero que você deixe de ir, mas eu tenho um motivo. E o motivo é ajudar meus pais. E aí ele falou para mim, mas você vive a vida como se você fosse morrer amanhã, porque eu não parava. E aí eu perguntei para ele assim, é uma crítica ou é um elogio? O fato de eu viver como se eu fosse morrer amanhã. E ele olhou para mim e falou, é uma crítica. Aí eu agradeci. Eu olhei para ele e disse assim, e posso fazer um comentário sobre você? Pode. E você vive a vida como se nunca fosse morrer. Quem vive mais? Só olhando ali para a câmera. Quem será que vive mais nesta vida? Alguém que acha que pode morrer amanhã, e olha que eu estou sendo bem otimista, né? Eu poderia ser o próximo segundo. Eu sou bonzinho demais com as pessoas. Quem acha que vai morrer amanhã, quem vive mais? Ou quem acha que nunca vai morrer? E deixei no ar a pergunta e segui minha vida correndo atrás. E aos sábados, aqui em São Paulo, Rua Senador Feijó, ao lado da Praça da Sé, estudava numa escola chamada Instituto Roosevelt, que nem existe mais. Era a escola mais barata na época que eu podia pagar línguas no final de semana, sábados e domingos. Estudava, Dani, das 8 até umas 5, 6 horas da tarde. E aí vem o porquê que eu trouxe toda essa história aí. Na hora do almoço, todo mundo me chamava para almoçar e eu ainda tinha a tarde inteira para estudar. E a única coisa que eu tinha disponível e gratuita para mim era um bebedouro. E o meu almoço era isso aqui, ó, água. Era o que eu tinha. E eu não reclamei. Aliás, uma mensagem para as pessoas. Qual é o tamanho do teu sonho? Qual é o tamanho do teu sonho que está aí nos escutando, nos vendo? Se for pequeno, preço pequeno. Se for médio, preço médio. Se for grande o teu sonho, preço grande. Se for gigante o teu sonho, preço gigante. Escolha qual você quer, vá lá e pague. Começou a reclamar muito que está difícil o sonho? Deixa eu explicar duas coisas. Primeiro, não é sonho, é pesadelo. Só para começar a história. É pesadelo. Sonho, pelo que eu saiba, você não fica reclamando todo dia o preço que você tem que pagar. Se esse meu argumento não for suficiente, eu tenho um segundo argumento que eu acho que eu não preciso de um terceiro. Diminua o tamanho dos seus sonhos. Diminua, aí fica tranquilinho, precinho baixinho. Agora, querer sonhar alto, né, e não querer pagar o preço, não existe essa fórmula, não contem comigo porque eu estou fora. Me incluam fora dessa, como falava um famoso humorista brasileiro. Me incluam fora dessa. Então, comer água é por isso. Eu tenho muito orgulho de poder contar essa história para dizer para as pessoas, escolhe o teu sonho, qual é o tamanho do teu sonho? O meu sonho era ajudar meus pais. E para ajudar meus pais, se eu tivesse que comer água, eu comeria e eu comi. E não me arrependo de absolutamente nada. E me emociono simplesmente por saber que valeu a pena ter feito tudo aquilo ali. Porque eu consegui realmente dar para os meus pais tudo o que eu queria antes deles partirem. Eu sabia.
Então, corra contra o tempo para ajudar teus pais aí. Se você for jovem aí do outro lado que esteja me vendo, corre, corre contra o tempo. Veja o tamanho do seu sonho, né? É isso aí. Maravilhoso. E que bom que você teve a mentalidade certa para não achar que você que estava errado nessa história, né? Porque muitas vezes o que eu vejo é os jovens indo pela cabeça de outras pessoas, né? E não tendo essa força moral interna de falar, não, é isso, eu tô certo. Isso é muito difícil, por isso que eu me sinto privilegiado. Se você analisar, é tão verdade o que você está falando, não necessariamente os meus outros 20 irmãos tiveram a mesma visão. Cada pessoa vai ter uma visão. Eu tive aquela visão de querer ajudar meus pais. Isso quer dizer que meus outros irmãos não quiseram ajudar meu pai? Não tem nada a ver, são histórias totalmente diferentes. Né? Uma família extremamente unida até os dias de hoje. Mas eu tive aquela visão e aquela visão me trouxe até aqui. Foi aquela visão de eu correr contra o tempo através da educação que eu aprendi línguas e fui para uma American Airlines, para uma United Airlines e fui ser executivo da Disney. Foi aquele inglês naquela escola mais simples, outro recado para as pessoas, né? Uma vez me falaram assim, mas você não estudou nas melhores escolas de inglês, né? Porque eu não tinha como pagar. Aí sabe qual é a minha resposta para essas pessoas? Tenho escrito isso no livro, inclusive. Eu falo assim, olha, entendi a sua crítica sobre a escola, não era a melhor escola naquela época, mas olha, o verbo to be na Harvard University, no Instituto Roosevelt, em qualquer escola de inglês vai ser no audiobook, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Então, eu acho que você é mais importante que a escola. Não estou dizendo que a escola não seja importante. Né? Estudei em outras escolas conhecidíssimas, como a Casper Libro, né? Fiz jornalismo. Somos casperianos. Tenho o maior orgulho. Outro dia. Tenho o maior orgulho de ter estudado na Casper Libro e depois estudei em grandes escolas. Mas o que eu sempre falo para as pessoas é faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? E foi aquele inglês que me levou a todas essas empresas. E hoje vivo nos Estados Unidos, sou cidadão americano também, graças aos meus esforços na escola simples. Você faz a grande diferença, essa é a grande verdade. Concordo plenamente. Lógico que, assim, alguns lugares te ajudam a subir a sua própria régua, né? Com certeza. Mas você ficar esperando, né, condições perfeitas de temperatura e pressão... Exato. Você tem que começar por algum lugar. E isso vai te levar aos melhores lugares. Então, em nenhum momento eu subestimo o poder de uma grande marca, de uma grande escola, jamais. Sim, mas apenas dizendo para as pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas parando porque elas não têm o cenário ideal. Estagnadas, né? Porque, não consegui estudar no lugar XYZ. Tem pessoas que simplesmente não fazem absolutamente nada. Sim, concordo. Absolutamente nada. E você precisa fazer algo para que você mereça chegar onde você quer chegar. Então, precisa pagar o preço. Essa é a grande verdade. Escolhe o tamanho do seu sonho, veja lá direitinho, já sabe. Se for grande o sonho, tem que pagar preço grande. Não quero pagar preço. Não, o sonho é pequenininho. Faz um sonhozinho mediano, entendeu? Pequenininho, escolhe. Mas não vem com... Isso que você falou é tão maravilhoso, porque o que eu mais vejo hoje, assim, é isso. As pessoas não têm noção do preço. O preço que custa e elas não estão dispostas a pagar os preços. Não, elas não estão dispostas. Por isso que reclamam tanto. Por isso que reclamam tanto. Por isso aqui está uma grande dica. Se você começar a reclamar muito do que você está fazendo, é um sinal que você não está querendo pagar o preço. Portanto, você só tem uma saída: diminuir o tamanho do seu sonho. Lamento informar. Ou diminuir... Como diz uma amiga minha. Beto Carreiro. Não tem outra saída. Ou diminui o sonho para pagar menos, ou vai lá e executa e faz. Tem razão. Agora, o que eu acho mais fascinante de toda essa história, Dani, é o seguinte. As pessoas se esquecem que o sabor da vitória final... Olha que lindo que eu vou falar aqui, modéstia à parte. O gosto da vitória é proporcional a todas as dificuldades encontradas pelo caminho. E não estou falando de masoquismo, porque o masoquismo é o gosto pelo sofrimento. Eu estou falando pelo sofrimento que todos nós passamos, para pagar o preço que você precisa pagar para chegar aos seus sonhos. É proporcional. Quanto mais difícil a caminhada, mais saboroso
vai ser o fruto lá na frente. E as pessoas não conseguiram entender isso ainda. Né? Vou dar um exemplo visual, porque eu gosto de storytelling da Disney, né? Vamos imaginar que o teu sonho é ter, um sonho bem bobo, né? Assim, ter mangas. Primeiro você planta a sementinha da manga ou da fruta que você gosta, é o processo número 1 do teu sonho, ter mangas. Aí qual é o segundo processo? Você vai cuidar dela, vai aguar, vai regar. Quantos anos você não vai precisar para que essa mangueira cresça e finalmente te dê os frutos? Na vida, a gente primeiro entrega para depois receber. Então, esse exemplo é perfeito. A gente precisa primeiro entregar algo e o destino te traz de volta. Quantos anos? Quantos anos sem ter nenhum resultado? Né? Porque você não tem como plantar a sementinha e já pegar a manga. Vai levar tempo. E as pessoas não sabem cultivar isso aí. Agora, o que ela se esquece também é que uma vez chegando o momento da colheita, depois de muito tempo, depois de muito trabalho, de muito suor, essa mangueira vai dar frutos por décadas. E aí é a arte de você saber que no momento certo você vai ter todas as recompensas. Mas as pessoas não querem esperar e trabalhar enquanto esperam. Elas querem algo imediato. Eu quero plantar e já ter. E não existe receita isso. mágica. A receita mágica que não existe. Nem a Disney faz isso. Nem a magia da Disney vai fazer você, o seu sonho gigante, ter um precinho baixinho. Nem a Disney. Ninguém vai fazer isso por você. Quantos anos você ficou lá? 15 anos. Foram 5 anos de Brasil, 10 anos nos Estados Unidos. Aí fiz um mestrado e um doutorado nessa área, que eu sou fascinado também da psicologia positiva, com foco em psicologia positiva. Já tinha o sonho do Seeds of Dreams Institute, abri como projeto de doutorado e hoje vivo viajando o mundo, fazendo o que eu mais amo, que é falar para as pessoas, não só sobre esses temas que a gente está conversando, mas principalmente sobre Disney, que todo mundo, as empresas querem saber quais são os segredos da Disney para encantar cliente e tudo isso. Quais foram os seus maiores aprendizados lá, em todos esses anos? Eu diria que o maior aprendizado que eu tive na Disney foi sobre esse foco muito grande na melhoria contínua, de que você nunca vai parar de aprender, você nunca vai conseguir atingir o teu objetivo máximo em termos de experiência do cliente. Sempre vai ter algo a mais para ser feito. A Disney ela é muito exigente com relação a você ir ao teu máximo e quando chegar no máximo tem mais um máximo, né? Então vou dar só um exemplo para vocês. Como líder global de treinamento, eu fazia treinamento pelo mundo inteiro e principalmente em Orlando com pessoas que vinham do mundo inteiro lá para a Disney para eu falar sobre o tema de como que a Disney faz para encantar clientes. Se eu tirasse, por exemplo, Dani, uma nota, vamos supor, no final viesse uma avaliação do Claudemir e viesse uma nota 9 ou 9,5. Uma nota alta, você ter 500 mil pessoas ali, e você treinar e ter uma nota 9,5, uma nota maravilhosa, né? E a Disney sabe que é uma nota maravilhosa, porque é bem difícil pegar um 10 com 500 pessoas. Vai ter alguém que não vai gostar de alguma coisinha lá, mas se a grande maioria gostar, é um excelente sinal. Então, o que acontecia? A Disney festejava isso, parabenizava tudo, mas a Disney sempre tinha um recado. Ela falava assim, Claudemir, olha só, você é excepcional, ter um 9,5, uma nota maravilhosa. Mas olha como é que a Disney funciona, a cabeça da Disney. Ela chegava para mim e falava assim, Claudemir, só falta meio. Você conseguiu chegar a 9,5, que espetáculo, hein? Claudemir, só falta meio. Para você pegar o 10 do cliente. Como que a gente vai fazer para arrancar um 10 do cliente? E a Disney falava assim, e olha, não se preocupe. Muitas vezes a gente não sabe, nem eu que estou te falando isso e nem você. Mas a gente tem uma segunda metodologia que é bem interessante. Se nós dois aqui não soubermos como você, na próxima apresentação, terá um 10, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar para o cliente. E aí entra toda a arte da gestologia, que é a ciência do atendimento ao cliente da Disney, que são as pesquisas que a empresa faz para saber do cliente, que a Disney chama como convidado, por isso o nome guest, convidado. A Disney vai atrás desses convidados para perguntar, nesse nível, Dani, por que você me deu 9,5? E a Dani fala, hello, 9,5.
A Disney fala, sim, Dani, mas a minha intenção é a melhor possível. Não é que eu não esteja feliz com o seu 9,5. Eu estou apenas querendo descobrir por que você não me deu 10. Se você me falar, eu vou fazer para você me dar 10 na próxima experiência. Esse, Dani, é o nível da Disney. Ela sempre vai atrás desse extra para ter certeza que o cliente vai estar encantado. Uhum. Quando um cliente te dá nota 9 ou 9,5, significa que ele está muito satisfeito. Uhum. Mas a Disney diz que o cliente satisfeito ou muito satisfeito, ele não é fiel. Se aparecer uma outra empresa... É muito legal, esse conceito que você estava... Eu vi você outro já falando sobre isso. Ele não é fiel. Então, ele não é fiel. Então, como é que a Disney vê? A Disney vê o seguinte, falou, ó, se me deu nota 9 ou 9,5, tem algo aí que dá para melhorar. Uhum. Aí olha o que a Disney faz. Ela não é genérica. Vamos supor que você foi no cruzeiro da Disney. Vou dar um exemplo bem legal que todos vão entender. Vamos supor que a Dani vai no cruzeiro da Disney e a Dani me dá 9,5 lá na visita, né, nesse cruzeiro com a Disney, 9,5. O que a Disney faz? Ela não é genérica nas perguntas. Ela fala assim, Dani, o que mais a gente pode fazer para você me dar 10? Ela sabe que você vai ser genérica. Não, mas foi maravilhoso. Você não vai lembrar de todos os detalhes. Uhum. Sabe o que a Disney faz? A Juliana, que escreveu o livro do Hub comigo, né, que você conheceu, ela tem um mapa interessantíssimo que a Disney faz a pesquisa em vários pontos da jornada do cliente. Então ela chega e pergunta assim, vamos supor que você deu uma nota 9,5 para o teu cruzeiro na Disney. Aí ela vai em ponto a ponto para saber onde que pode ser que está faltando esse meio. Aí ela fala assim, Dani, como que foi a visita na ilha? Aí você fala, não, nossa senhora, espetáculo a ilha. Aí a gente sabe, 10. Aqui ela deu 10. Né? Aí vai depois, e o tamanho da cabine? Aí a Dani fala, adorei. 10. E ela vai perguntando. E as refeições? Aí, de repente, a Disney percebe que você titubeou ali na refeição. Não, tá muito boa. Não, Dani, peraí, Dani. Eu senti assim que você não sentiu tanta segurança falar da nossa comida. Você já foi em outros cruzeiros? A Dani fala, já fui. A comida dos outros são melhores? Aí a Dani fala, um pouquinho melhor. Então, a Disney já começa a identificar que ali na alimentação pode ter sido um detalhe que te fez dar o 9,5 e não 10. Aí o que a Disney faz? Com esses dados, coloca os melhores chefes do mundo para trabalhar. Então, ela está sempre buscando esse 10. Sempre buscando esse 10. E para desespero das pessoas que gostam desse tema da experiência do cliente, eu li sobre o paradoxo da excelência. O paradoxo da excelência é o seguinte. Conte-me tudo. O paradoxo da excelência é, no dia que a Dani me dá a nota 10, o paladar não retrocede. Ou seja, o teu 10, a próxima experiência que eu tiver contigo tem que ser mais do que 10. É como se quando você atingisse aquela nota máxima que você quer, o paladar não retrocede. Tem que ser surpreendida sempre. De novo, É como se o 10 passasse a valer 9,9. Então, a busca pela excelência em atendimento, a busca pela excelência em serviços, ela é, na verdade, eterna. Você nunca vai parar de crescer. Por esse detalhe, o paladar não retrocede. O paladar não retrocede. Eu, por exemplo, sou fã de Häagen-Dazs. Sorvete Häagen-Dazs. Quando eu abro um Häagen-Dazs, coloco na minha boca, o paladar não retrocede. O próximo sorvete vai ter que se rebolar e muito, para na hora que eu testá-lo, eu imediatamente dizer, é muito bom, mas o Häagen-Dazs não tem para ninguém. Então o paladar não retrocede. Né? Aquela sopa que a tua mãe faz, vai em outro lugar, na hora que você prova, não, a receita da minha mãe é a melhor. Então esse paradoxo da excelência diz isso, que você, ao atingir o teu máximo, o paladar não retrocede, o teu cliente já sabe o teu melhor e você vai precisar melhorar ainda mais para que ele continue. Aí o pessoal fala assim, mas isso é uma loucura, Claudemir. Pois bem, as empresas que fazem isso viram centenárias, como a Disney. Se você quiser ser centenária, a sua empresa, começa a fazer essas coisas que parecem loucura de sempre melhorar, não parar nunca. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente agora, melhoria contínua foi algo
que realmente me impressionou bastante. E olha que eu vinha de duas grandes empresas, American Airlines e United Airlines, onde você tem muitos treinamentos e eles tinham muita preocupação com o atendimento ao cliente. Mas a Disney me impressionou muito com isso. Uma das, né? Foram muitas coisas que eu me apaixonei pela Disney. Pois é, e aí você lendo um pouco assim sobre a história, né, do Walt Disney e conhecendo um pouquinho do jeito dele, você lembra que o cara era louco por melhoria o tempo inteiro, né? Então, assim, eu lembro de histórias dele andando pelo parque e falando, não, a lixeira na Disney faz parte do cenário. Nada pode quebrar o encantamento, né? Então, ele era esse cara de olhar para os detalhes, o detalhe do detalhe do detalhe, para que nada quebrasse a experiência do cliente, nada quebrasse esse encanto. Então, me parece que isso tem muito a ver com a cultura que ele implementou. Então, como que ele consegue implementar uma cultura de um jeito tão forte numa empresa centenária, né? Que acabou de fazer 100 anos, inclusive. 100 anos. Dani, eu uso nos meus livros, né, que cultura antecede lucros. Cultura antecede lucros. É a cultura colocada no início da empresa, em geral por seus fundadores, e a liderança que vem depois, que faz com que essa cultura exista por tanto tempo. O Walt Disney não está mais vivo, ele limpava parque, eu nem trabalho mais para a Disney, e quando eu vou a um parque, eu limpo o parque. Eu vejo um papel no chão, eu pego e jogo no lixo, só para você ter uma ideia. Cultura é tão forte que existe uma frase famosa que diz que você sai da Disney, mas a Disney não sai de você. Eu não trabalho mais para a Disney. Olha a minha camisa, olha que coisa linda. O Mickey está aqui no meu coração, está no meu relógio, está na minha meia. É um homem temático. Está aqui. Cultura antecede lucros. A gente sai da Disney, a Disney não sai da gente. Olha que lindo, né? E aí você começa a entender essa formação que o Walt Disney tinha, com essa loucura que ele tinha por qualidade, por ser, ou seja, detalhista em absolutamente tudo. E o curso que eu ensinava na Universidade Disney se chama Traditions, tradições. Ou seja, no primeiro curso, o curso mais importante das universidades corporativas no mundo, se chama Traditions. A maioria das universidades corporativas, dessas grandes empresas, como o McDonald's, todas elas vieram depois da Universidade Disney. O Disney já teve essa ideia na década de 50 de ter a universidade, só para vocês saberem. E eu tive esse privilégio de ensinar nessa universidade. Então, o primeiro curso, Tradições, todo mundo, Dani, precisa passar pelo curso antes de trabalhar. Se eu contratar hoje o presidente do Disney Cruise Line, ele vai para essa mesma sala que a pessoa que faz limpeza no parque vai. Todo mundo precisa passar para entender essa cultura, para entender como que era a cabeça desse homem genial, que era o Walt Disney, o Roy Disney, também o Ub Iwerks, que era o gênio da animação. Então, o Walt Disney era o criativo, Roy Disney era o financeiro e o Ub Iwerks era o homem por trás, era o gênio por trás da animação. Então, o curso inteiro da universidade é falando sobre essa cultura, falando como é que funciona, como era que era a cabeça dele, né? E ele era absolutamente louco por detalhes, por qualidade, e ele adorava usar a palavra, na cultura da empresa fala-se que isso é qualidade insuperável. A Disney não coloca qualidade tão boa quanto, num livro corporativo da empresa fala lá, qualidade insuperável. Isso vem desde a época dele. Então, as empresas centenárias têm uma cultura muito forte que você vai perceber através da história desses fundadores. Eu vou dar só um exemplozinho de como que ele era meticuloso com as coisas, né? Conta a história que ele queria colocar os melhores vitrais no topo do castelo. E estava endividado nessa época, década de 50, para fazer o parque, a Disneylândia, na Califórnia, e ele queria colocar os melhores vitrais. Só que ele estava com problema para falar com o irmão dele, para pedir mais dinheiro para fazer essas coisas do jeito que ele queria. E os executivos chegaram para o Walt Disney e falaram assim, mas Disney, olha só, como o castelo é um pouquinho alto, se a gente colocar vitrais falsos lá no topo, é a mesma coisa. Ninguém vai perceber.
O Walt Disney falou assim, mas você tem certeza que ninguém vai perceber? Ele falou, não, porque é alto, as pessoas vão passar por debaixo do castelo e mesmo que olhe para cima, é impossível ver esses detalhes. Aí o Walt Disney voltou a perguntar para todos os executivos, mas você tem certeza que ninguém vai saber? Ninguém vai saber. Ninguém vai observar que é falso. Ninguém, Disney. E você não vai precisar brigar com o Roy, pedir dinheiro emprestado lá no banco. Ninguém vai perceber. Ninguém. Aí o Walt Disney olha para todos e fala assim, mas eu sei. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, qual é a mensagem que eu tenho aqui para os seus ouvintes, as pessoas que te seguem, né? A mensagem é simples. Quer exceder? Faça bem feito, mesmo quando os seus clientes não estejam vendo. Essa é a fórmula dessas grandes empresas. A Apple tem a mesma coisa, várias empresas têm essa forma de fazer tão bem feito que mesmo que eu não saiba, mas eles fazem bem feito. Então, eu acho que isso é uma dica, né, de uma empresa centenária de como que eles fazem as coisas lá dentro. Isso quer dizer que a empresa é perfeita? Isso quer dizer que a empresa não erra? Isso quer dizer que você não tem uma experiência negativa com a Disney? Lógico que não. Você pode ter, a empresa inclusive passou por mudanças radicais recentemente, mandaram embora o CEO Bob Chapek, que eu conheci, e trouxeram de volta o Bob Iger, que estava em toda a gestão quando eu estava na empresa. Então eu conheço bem a cabeça do Michael Eisner, que veio antes do Bob Iger e do Bob Chapek. Mas mandaram embora o CEO da Disney porque precisavam de mudanças que estavam arranhando um pouquinho essa experiência do cliente depois que ele veio durante a pandemia. Então essas empresas também têm problema. Você que está me ouvindo aí, deve estar falando, poxa, ele está falando tão bem da Disney, mas eu tive uma experiência ruim da Disney. Pode ter acontecido com você, mas não deve ser regra. Porque quando passa a ser regra, é sinal que essa cultura está caindo. E eu não acredito ainda nisso. Eu ainda invisto na Disney, eu acho que deve investir, porque os caras, centenária, não vão brincar com essas ideias do cara que criou tudo isso. Exatamente. E tem uma questão muito legal que pouca gente conhece. O Roy, você fez uma... Aliás, você é o cara que tem uma trilogia da Disney escrita. Fala um pouquinho sobre essa trilogia. A trilogia... O que te deu na cabeça de escrever uma trilogia sobre os grandes caras da Disney? Essa história é muito interessante, porque quando eu fui contratado pela Disney, eu, a princípio, achei que ia ser muito fácil. E foi um erro meu. Por que eu achei que ia ser muito fácil? Porque eu já tinha uma experiência grande na American Airlines e na United Airlines, duas empresas gigantes. Então, quando a Disney me contratou, eu pensei o seguinte, bom, é uma empresa americana, portanto, eu conheço bem como funciona a cabeça americana. Pensei isso aí, mas foi um erro. Por que foi um erro? Porque ali eu aprendi outra coisa, que apesar de as três empresas serem americanas, American, United Airlines e Disney, cada empresa tem uma cultura totalmente diferente. Então, o fato de serem americanas não quer dizer tudo. Ajuda bastante, mas a cultura vai ser baseada nesses fundadores da América, da United e da Disney. E o Disney era totalmente diferente, era muito doido. Ele era completamente doido, no sentido de querer qualidade. Então, o que aconteceu? Ao entrar na Disney, eu percebi essas diferenças e percebi que era uma empresa um pouquinho mais difícil de eu conseguir as coisas. Então, por exemplo, na American Airlines eu consegui um upgrade fácil para um vice-presidente de uma empresa que viajasse hoje à noite na American, na United. A gente comercialmente tinha como justificar aquele upgrade, porque a agência que fez o pedido tinha uma produção de milhões de dólares, você mandava. Na Disney é bem diferente, né? Então, quando eu pedi um upgrade, por exemplo, para colocar alguém de um hotel mais simples para ir para o Grand Floridian, que é o hotel, um dos hotéis mais luxuosos da empresa, o Mickey Mouse não entendia essa cultura. Ele falava assim, mas por que você quer colocar essa pessoa, né, que está no hotel mais barato, no hotel nosso de luxo? Por quê? Não, porque ele é VIP. Aí a Disney falava assim, mas aqui na Disney todo mundo é VIP. Então, o seu argumento não funciona. Por quê? Porque se a gente for dar o upgrade para um hotel de luxo, para esse que pagou para um hotel mais simples, significa, Claudemir, que nós não precisamos nem ter hotel simples, porque vamos dar para todo mundo aí upgrades. E ali eu percebi que era diferente. Outro exemplo básico para eu chegar na trilogia, para vocês entenderem, né? Sei lá, na época o Luiz Barros, dono da Stella Barros, pedia para colocar na brochura
do material de vendas da Disney, colocar o Mickey Mouse na capa, por exemplo. A Disney não deixava. Eu falei, mas, gente, eu abri o escritório dessa empresa no Brasil, eu não consigo pedir um upgrade, eu não consigo colocar o Mickey numa brochura que é para vender mais o produto. Aí o que aconteceu? Eu resolvi estudar a cabeça dos caras para entender. A cabeça dos 3 gênios. E aí eu entendi tudo. O Walt Disney faliu, Dani, 3 vezes antes dos 23 anos de idade. Muita gente não sabe. Ele desistiu da animação. Vou olhar ali na câmera. O Walt Disney, esse gênio da animação, esse gênio que trouxe a empresa há 100 anos, desistiu da animação, porque ele achava que tinha chegado tarde na animação. Com Desistiu. 23 anos. Com 23 anos. Tanto é que ele pega um trem, eu tenho um programa, uma imersão lá nos Estados Unidos, que a gente segue os passos da vida deles. A gente pega um trem, 36 horas até Hollywood, como ele fez, com $40 no bolso, em busca de ser diretor de cinema. E não deu certo, e o irmão Roy é que traz ele de volta para a animação. Mas ele desistiu da animação, né? E aí ele ainda luta de 1923 até 1928. Mais 5 anos trabalhando para ver se consegue um sucesso. Antes do Mickey, 28. Então, 23, 24, 25, 26, 27... Tem que ter muita fé, né? Porra. Aí ele consegue, em 1927, criar um personagem chamado Osvaldo Coelho de Sorte, que foi um sucesso. Aí, finalmente... Finalmente. Né? O que aconteceu? Quando foi renovar o contrato desse personagem, percebeu que tinha perdido. O personagem não pertencia a ele, mas à distribuidora. Ele, desesperado, na volta de trem para Hollywood, ele faz os primeiros desenhos do Mickey Mouse e o resto é história. E aí ele fala, né, depois de ter perdido o Osvaldo, que seria a 4ª falência, se não é Mickey Mouse, nós não estaríamos aqui hoje conversando sobre esse tema. Ele fala, a partir de hoje ninguém toca mais no que eu faço. A partir de hoje ninguém distribui o que a gente faz. A partir de hoje somos nós que damos as cartas. A história do Mickey Mouse, porque ele aprendeu. E isso está dentro da cultura da empresa. Aprender hoje, com os fracassos. É óbvio, hoje se você for fazer um contrato com a Disney... E a gente hoje tem uma cultura de varrer o fracasso para debaixo do tapete, né? Que é um problema. Como é que você vai aprender se você não tirar as lições desses fracassos? Então, basicamente, entendendo todas essas histórias, eu me apaixonei ainda mais pela empresa, não me frustrava mais quando alguém pedia para usar Mickey. Eu falava, não, Mickey não usa não, porque Mickey nasceu num momento importante para a empresa. O próprio Walt Disney tem uma frase famosíssima, que é assim, nunca se esqueçam de uma coisa, que tudo começou com um camundongo. É uma frase dele. Então ele ficou uma pessoa muito mais possessiva depois de ter perdido o Osvaldo, tudo isso aí. Então isso me levou ao quê? A me apaixonar pela história dele. Já dava aulas na Universidade Disney, me apaixonei ainda mais porque o programa se chamava Traditions, falava-se muito deles, e isso aí me impulsionou a começar a escrever. Então, à medida que eu escrevia o livro do Walt Disney, eu me apaixonei pelo irmão e pelo Ub. Então, eu já tinha na cabeça, na hora que eu terminar o Walt, eu vou dar vida a Roy. E a biografia do Roy, ela é única no mundo. Eu sou o único autor a ter feito isso. Você sabe onde que eu conheci o Roy, na verdade? Eu fui fazer um curso de programação neurolinguística e lá eles têm uma dinâmica com o Walt e o Roy, porque, na verdade, o Walt era o cara que era o visionário, né? Era o cara que era o sonhador, digamos assim, entre aspas, né? E o Roy era o cara do planejamento, era o cara que falava, tá, então como que a gente vai dar vida a esse seu sonho? E lá na PNL tinha um exercício que era exatamente isso, né? Assim, você aprender a... tinha o crítico, que era como se fosse o banqueiro lá, digamos, o sonhador e o planejador. Então, você se colocava, né? Você pegava uma meta sua e você aprendia a se colocar em cada posição ali para conseguir viabilizar aquela sua meta. E aí eu comecei e aí eu vi a sua biografia, recebi a sua biografia e fiquei apaixonada pela história do cara que foi entre aspas, né? Eu não gosto muito dessa coisa de vitimismo, mas foi um cara, entre aspas, injustiçado, porque não é tão conhecido. Exato. E que sem ele, hoje, não existiria a Disney. Outro dia eu falei isso pra minha equipe, lá na minha empresa. Eu falei, nossa, vocês sabiam que existe esse cara? Não, a gente não sabia. Eu falei, caraca, como vocês não sabem? Eu tive esse privilégio de escrever isso aí. Junto com a Juliana, nós escrevemos o do Ub Iwerks. Então, foram 3 gênios. Isso comprova o seguinte, mesmo você sendo gênio,
Você não faz nada sozinho. Você nunca criou uma empresa O sozinha Walt Disney, desse por tamanho. exemplo, nunca foi um grande desenhista. Muita gente não sabe disso. Por isso que ele precisava tanto de um cara para fazer a coisa acontecer. Então, o Walt Disney era o criativo, visionário, como você bem colocou. O Roy era a pessoa por trás das finanças. E o Ub Iwerks era o cara por trás da genialidade da animação. Só para vocês terem uma ideia, o Ub Iwerks desenhava uma média de 700 desenhos por dia. Meu A Deus. média era 100. 700. Outro dado bem importante que a Juliana conseguiu para mim, que eu não sabia, na verdade, é que ele ganhava $150 por semana, na época, 1928, era muito dinheiro. Nossa. O Walt Disney ganhava 75 e o Roy 50. Então ele ganhava mais do que os dois fundadores juntos, para vocês terem uma ideia Do quanto que ele era especial para a empresa e o quanto o Walt Disney investia, porque ele sabia que o Mickey Mouse precisava de alguém que pudesse fazer esse desenho de uma forma como a gente conhece hoje. Ub Iwerks é o segundo pai do Mickey Mouse, na verdade. Então a trilogia absolutamente é uma honra muito grande. Esse é o seu mais novo filho, né? Esse é o meu novo filho. Na câmera lá. Meu e da Juliana Oliveira, pesquisa aí de 5 anos. Gente. É o gênio por trás da animação Disney. Então você tem o gênio criativo, Walt Disney, o gênio financeiro e o gênio da animação. Então essa trilogia, ela traz a cabeça desses 3 gênios e eles explicam o império. Eu sempre digo, você não entende o império se você não entender a cabeça de quem fundou esse império. E foram esses 3 aí, se a gente parar para analisar. Caramba, Claudemir. E como que foi você fazer esse mergulho, assim, isso eu imagino que deve ter gerado uma riqueza ainda maior para os teus clientes, para os teus treinamentos, para o teu... Que lições, assim, que você tira desse período mergulhando na cabeça desses caras? Que quem está ouvindo a gente, por exemplo, pega papel e caneta agora aí! O grande aprendizado está baseado em você só entender o império se entender a cabeça deles. Então, eu vou dar uma dica para as pessoas. Vamos supor que você aí em casa ou no teu trabalho, você não está se adaptando à cultura da empresa que você entrou. Como tem vários casos de pessoas aí que ainda, Claudemir, não estou tão feliz onde eu estou, né? Não me adaptei, a cultura é diferente na empresa que eu entrei. Te dou uma dica de ouro. Descobre quem foi o fundador, descobre a história da empresa, como que ela começou, tudo isso aí. Na hora que você lê sobre isso, eu te garanto, você vai entender por que muitas coisas acontecem da forma que está acontecendo. E aí você vai ter uma decisão. Isso não é para mim. Ou você vai se apaixonar por aquilo lá. Se eu não tivesse estudado a cabeça do Walt Disney, eu provavelmente iria me frustrar com a Disney todas as vezes que alguém pedisse para colocar o Mickey Mouse na capa da brochura. Mas ao entender a história, eu passei a entender e falar, mas isso faz sentido. É uma proteção a esse personagem tão importante da empresa. Então, o grande aprendizado escrevendo essa trilogia, e principalmente esse com a Juliana Oliveira, é exatamente sobre isso. De você precisa entender a cultura da empresa, precisa entendê-la do ponto de vista dos fundadores, e aí as coisas ficam bem mais fáceis de você navegar dentro daquele ambiente, daquela cultura, né? Quais são as maiores dores que os empresários, agora falando para os empresários, né? Quais são as maiores dores que você vê que eles trazem quando eles querem ou fazer a tua imersão, ou contratar os serviços do Instituto? Porque a gente entrou tanto na história que eu nem li a tua biografia, que eu sempre leio, mas a gente contou. Cara, assim, esse cara aqui tem mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo. Então, ele já falou da American Airlines, já falou da United, da Disney, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Mas ele já treinou mais de 1 milhão de pessoas na América Latina, Europa e Ásia. Então, se tem alguém que sabe das dores, né, em experiência do cliente, e não só em experiência do cliente, eu imagino, das empresas e dos empresários executivos, é esse cara. O Claudemir, em 95, abriu a divisão
Parks and Resorts, que ele falou aqui da Disney, né? Em 2000 foi transferido para os Estados Unidos, quando ele liderou a estratégia global de treinamento da empresa e se tornou professor na Disney University. Ministrou o curso Traditions, que já contou aqui também. Ele foi contando, né, essa biografia toda dele aqui. E ele é, bom, gente, formado como eu. Olha que orgulho. Agora, casperiana mais orgulhosa ainda, hein? Formado pela Casper como eu, em comunicação. Tem outra graduação em marketing, em comunicação empresarial pela SPM. É membro vitalício da Harvard Medical School Postgraduate Association. Gastei todo o meu inglês agora aqui, Muito gente. bem. Com formação em psicologia. Autor premiado do premiado curta Uns Not Far From Home, com Eric Pearce Sullivan. Regras da Vida, Infidelidade e Sky... Nossa, mãe do céu! Tudo famoso de Hollywood. É só entrar no YouTube que vocês vão ter isso aí. Temos passagem pelo cinema também? Exatamente. Sky, eu não sei nem pronunciar isso aqui, gente. Patriota, Refém do Silêncio. Olha que chique. Além disso, o documentário O Contador de Sonhos foi inspirado em suas obras. E vive em Orlando, Flórida. E a Juliana, que ele tá falando sempre aqui, que é coautora com esse mais novo livro dele, é sócia dele no Instituto Seeds of Dreams, certo? Que é sua sobrinha. Minha sobrinha e minha sua mão sócia, direita, minha sócia. Esquerda, direita. Voltando ela para trabalhar, fazer as viagens e pesquisas. Mas você deu mole que hoje ela não veio aqui com você, que você mandou ela para outro lugar. Ela está indo dando palestra amanhã cedo, exato. Que é Entendeu? ótimo, é um excelente sinal. Olha lá, um ótimo sinal. Mas, Ju, você fez falta aqui hoje, Ju. Falamos de você, exato. Com carinho. Quais são as maiores dores, então, que esse pessoal todo, Muito mais de 1 milhão pergunta. de pessoas? A maior dor é como aplicar os conceitos que eles aprendem. Ou seja, existe hoje um negócio curiosíssimo, né? As pessoas vão para palestras e a grande maioria sai de lá feliz, mas ninguém aplica nada. Um detalhe interessante é que a filosofia Disney, a metodologia Disney, ela é quase toda baseada em comportamento. Essa é a boa notícia para todos vocês. Se você entender o conceito, ele é aplicável amanhã na tua empresa sem 1 centavo de custo. E qual que é o erro da maioria dos líderes que fazem os treinamentos? Não no nosso, porque a gente explica isso e fala, não vai fazer esse erro que todo mundo comete. Às vezes as pessoas aprendem esses comportamentos, esses conceitos, e eles não sabem vender essa ideia quando eles vão passar para as equipes. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Uma vez alguém de uma concessionária gigante aqui no Brasil me perguntou, Claudemir, me dá um exemplo do que eu poderia fazer na concessionária com a metodologia Disney que poderia impactar as vendas. Aí eu falei para ele assim, na hora veio o exemplo. Aí eu falei, olha, a Disney não olha para crianças de cima para baixo. Então, os colaboradores lá na Universidade Disney, quando eu dava os cursos, né, o Traditions, a gente ensinava isso. Olha, a gente deve, em respeito à criança, primeiro não ignorá-la, que a maioria dos vendedores ignora. Então, você não pode ignorar uma criança. Se a Maria e o João vão comprar um carro no final de semana, em geral eles levam os filhos, ou uma filha, ou um filhinho pequeno. Ótimo, ótimo. Você não deve ignorar. O que faz o vendedor em geral? Estou generalizando aqui naturalmente. Vai o pai e a mãe e a criancinha lá, sei lá, a Camila, e ele ignora a criança. Ele acha que quem vai comprar o carro é o pai e a mãe e ele foca no pai e na mãe. E ele pode até vender o carro. Aí eu disse, pega essa estratégia da Disney, né? O modelo Disney numa concessionária seria mais ou menos o seguinte, o João e a Maria, o pai e a mãe vêm, a Camilinha, a filhinha chegou, cumprimenta o pai e a mãe, você baixa no nível do olho da Camilinha e pergunta qual é o seu nome. Camila. Você fala, Camila, você veio comprar o carro do papai e da mamãe, fala a verdade. Já começa por aí. Você gosta de carro? Gosto. Camila, tá vendo todos esses carros aqui nessa sala? Adivinha o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em todos esses carros. E eu quero que você veja o painel, o cheirinho do couro novo. Cheirinho do couro novo. E nós, por acaso, vamos levar o seu papai e sua mamãe para estar atrás do banco de trás. Já era, vendeu. Então, veja bem, um comportamento, algo fácil de ser aplicável, mas qual é o erro dos líderes? Eles aprendem isso comigo, aí quando ele chega de volta na concessionária,
em vez de ele passar essa mesma mensagem, com essa mesma emoção, com essa mesma forma de fazer, o que ele faz, em geral? Passa de uma forma fria. Não, ele vai chegar para o vendedor e falar assim, a partir de hoje, todo mundo aqui vai baixar quando a criança chegar aqui dentro da agência. Não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu ensinei. Então, o que acontece? A maior dificuldade é o como fazer aquilo. Como replicar. E a boa notícia, como eu acabei de falar, é mais fácil do que se imagina. É comprar a ideia. Porque quando você mostra isso para os vendedores e todos compram e falam, mas isso faz sentido, gente. Você não precisa treinar mais. Quando você não faz dessa forma, todo mês está lá tu treinando. Pessoal, mas por que não estão baixando lá na criança? Porque o cara não comprou a ideia ainda. Então, eu acredito que esses comportamentos, às vezes, os líderes, até por ego, às vezes, chega, eu mando aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo lá. Forma impositiva em vez de forma, entendeu? De empatia, de demonstrar, de engajar as pessoas. Então, são vários exemplos que todos, a maioria, comportamentais. Não envolve um centavo a mais em custos. Né? E eu coloquei num dos meus livros que é Smile does not affect your budget. Um sorriso não vai afetar o seu orçamento. Porque tudo que se faz nas empresas, se fala, vai ter gasto, vai ter gasto. Eu digo, olha, o sorriso não vai afetar o orçamento da empresa. E para encantar cliente, você precisa estar bem com você. Existe hoje um erro, na minha opinião, muito grande de as empresas focarem muito no cliente externo, que é muito bom, mas se esquecem do cliente interno, o Employee Experience. Eu sempre digo que o encantamento do cliente é uma consequência do encantamento do empregado. O William Caldas, um amigo meu, a gente fala isso há anos, se você quiser dar um show da porta da sua empresa para fora, você precisa dar um show da porta da sua empresa para dentro. Simples assim. Se você gosta ou não do que eu estou falando, isso é um problema único, exclusivo seu. Se não arrumar a casa primeiro, não tem como ter convidados entrando na sua casa. Arrume sua casinha primeiro, cuide, né, dos seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores, e aí você tem como ir para a guerra para encantar clientes. Essa é a grande verdade. Mas essa grande verdade que eu estou falando aqui, e que parece o óbvio ululante, não é tão óbvio ululante. Eu venho falando isso há décadas. Né? Se você não é tão fácil de implementar também não. Também não é super difícil. Mas o meu ponto é, se você for numa Harvard, se for numa Stanford, se você for em Oxford, se você for nas maiores universidades do mundo, se você for atrás dos maiores escritores sobre negócios, sobre excelência em serviço do mundo, eu estou aqui para dizer que o foco ainda é, o endeusamento ainda é do cliente externo. De cada 10 livros, eu posso garantir para vocês que 8 ou 9 são sobre o cliente externo e 1 sobre o employee. E isso precisa mudar. E olha que esse 1 ou 2 é por causa dessa revolução que está acontecendo agora. Não tinha não, antes era só tal. Então, o meu ponto é, vamos continuar endeusando o cliente externo, que todo mundo fala aquelas frases bonitas, que paga a conta. Lindo, maravilhoso, entendo perfeitamente. Eu só quero que o employee, que o colaborador não seja figurante nessa história, nem coadjuvante. Eu quero os dois como protagonistas, o cliente externo e o cliente interno. Só isso. Não quero tirar o posto do cliente externo, que é maravilhoso, sim, paga as contas, mas eu não quero o employee, o colaborador, como figurante, que é o que tem sido feito por muito tempo. Lamento informar, fácil? Óbvio que não é fácil para mim, não é fácil para a Dani, não é fácil para você, mas não tem como dar show da porta para fora se não der show da porta para dentro. Simples assim. Você sabe que a gente começou a estudar alguns rituais para implementar internamente, porque a gente percebeu que a gente tinha que cuidar da inteligência emocional das pessoas. Que não tem jeito, não tem como fugir, assim. Cada vez mais, e a gente começou a investir em curso, em treinamento, etc. Mas a gente começou a fazer uns rituais, então a gente implementou lá um ritual de... Cada dia um escolhe uma música e a gente tem um rugido morning lá, que a gente falou. Para
trazer energia pra cima. É isso aí. E é uma bobeira, a gente acha, falei, gente, mas música, pô, quem não gosta de música? É muito difícil alguém não gostar de música. E aí, assim, foi uma viradinha de chave, sabe? Isso. A gente precisa de mais 10 dessas, sei lá. Sim. Mas, e é uma coisa que é o que você falou, não custou um centavo pra gente. Exato. E são 3 minutos, 5 minutos que a gente para cuidar da gente, pra ficar em grupo. A gente tá fazendo outras coisas, obviamente, né? Não é só isso. Mas porque é isso, porque outras coisas custam dinheiro, né? Sim. Às vezes você não tem verba pra Isso. cuidar de todo mundo, pra dar treinamento pra todo mundo como você gostaria. E você vai por, né? Mas tem que começar de algum lugar. E engajamento, está provado, né? Engajamento de colaboradores não é só dinheiro que vai engajar Total. Funcionários. Por exemplo, a Disney não é a empresa que mais paga aqueles funcionários que trabalham a 40 graus ali no sol. Então, qual que é o segredo da Disney? Pergunta que eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou perguntar. Boa. Que todo mundo faz para mim. Qual o segredo da Disney? De atrair aqueles talentos. De ter 77 mil colaboradores em Orlando, na Flórida. É a maior empresa dos Estados Unidos e acredito que do mundo, mas não vou afirmar, do mundo dos Estados Unidos com certeza, a ter no mesmo local 77 mil colaboradores. É a maior do mundo. A maior dos Estados Unidos e provavelmente do mundo. O que faz essa empresa? Alguém trabalhar ganhando, sei lá, 12, 13 dólares por hora, antes era 8, então está mudando essa questão salarial também lá. Calor de 40 graus, vendendo sorvete ali, sorrindo. Qual que é o segredo, Cláudio, da Disney? E vocês não vão encontrar em livros, mas vão encontrar nessa minha resposta. O segredo do sucesso da Disney e de ter a maioria desses colaboradores sorrindo é simples. A maioria das pessoas que trabalham na Disney sonharam em trabalhar para a Disney. A maioria das pessoas que trabalham na Disney sonharam em trabalhar para a Disney. É meio caminho andado. Se você estiver numa empresa em que você quer trabalhar para ela, é meio caminho andado. E é óbvio que isso não acontece com qualquer empresa, né? Uhum. A Disney tem essa grande vantagem competitiva. É um sonho daquela pessoa Porque ter desenvolveu trabalhado. uma marca, né? Exato. Desenvolveu essa marca, todo mundo quer trabalhar para ela. Uhum. E quando eu falo todo mundo, é uma generalização. E nem falo para vocês que 77 mil colaboradores lá, todo mundo ama trabalhar na Disney. Muito pelo contrário, existem até estudos que dizem que quando alguém entra na Disney e não se enquadra nesses valores, nessa cultura da empresa, em 3 meses eles mesmos pedem para sair. Uhum. Ou seja, por trás dos bastidores, trabalhar para uma empresa como a Disney é bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Uhum. Né? A gente está lá para fazer encantamento, fazer sorrir, mas nos bastidores há muito exaustivo, trabalho, muito né? suor, muito exaustivo. Eu, quando eu entrei na empresa, alguém brincou comigo, falou que havia uma pesquisa que dizia que um funcionário da Disney equivalia a 3 funcionários em empresas normais. Eu falei, gente, mas eu já trabalho demais, do American Airlines, United Airlines, mas tu vai trabalhar bem mais lá na Disney. Lá. Vamos ver, né? Mas eu queria trabalhar para a Disney, perder uma oportunidade dessa, né? E aí eu tenho a prova. Olha, na American Airlines eu era o líder do call center e das lojas pelo Brasil. Então eu cheguei a ter, eu acho, uns 70 funcionários. Uhum. Tá. Aí fui para a United Airlines, para a área comercial. Liderava a equipe comercial da United Airlines. Eu tinha uns 18 vendedores. Né? A Disney me contratou para ser líder global de treinamento quando eu fui para Orlando. Líder global de treinamento. E eu tinha uma secretária dividida com outro executivo e um assistente. And that's it. That's it. Só que a paixão é tão grande que você acaba rendendo muito mais, você acaba fazendo muito mais, né? Por isso que os funcionários da Disney, né, eles são bem buscados, que sabe, são pessoas que entregam, que vão além das expectativas, que é uma expectativa da empresa, entendeu? Nós estamos aqui para... O propósito da empresa é nós criamos felicidade ao entregar o que há de melhor no mundo para pessoas de todas as idades. É isso, entregar o que há de melhor no mercado. Criamos felicidade para isso, dessa forma.
Então, quando você entra, você já sabe o que a empresa espera de você e por você ter essa ligação, essa conexão emocional com a marca, como você bem colocou, é óbvio que isso fica bem mais fácil. Mas o segredo, então, da Disney é que a maioria quer trabalhar para ela. A grande maioria. O sonho de trabalhar. Né? E não tem como não ser uma vantagem extremamente de negócios. Agora, fazendo advogado do diabo aqui, os desafios que apaixonados que somos pela marca, isso. Né? Os desafios pelos quais a marca passou recente. Eu vejo como um desafio de comunicação, né? Comunicou-se antes de ser. Principalmente na questão de sustentabilidade, que foi o que eles foram muito atacados, né? Você faz sentido isso para você? Olha só, isso... Um dos motivos pelos quais o Bob Chapek foi mandado embora, o CEO, eu acredito que tem muito a ver com a pandemia. Ele não soube comandar a empresa num momento super difícil, o que não é fácil para nenhum CEO. Vamos combinar, né? Vamos combinar. E há também outro tema dentro do que você falou, de inclusão. O que acontece? A Disney, por décadas, desde a década de 50, tinham 4 palavras que são os padrões de qualidade da Disney, que são segurança, cortesia, show e eficiência. Essas 4 palavras, por mais de 4 décadas, né, diziam como que a Disney tem que fazer seus negócios. Segurança em primeiro lugar, cortesia, show e eficiência. Tá. Em 2019, em dezembro, a Disney decidiu, em várias reuniões, vários focus grupos, né, aqueles grupos de pesquisas e tal, que deveriam incluir uma 5ª chave nessas 4 chaves. Que e seria a palavra inclusão. Né? A Disney sempre foi inclusiva, sempre foi inclusiva. E ao colocar essa palavra, você começa a ter uma série de desafios, cobranças. Né? Um exemplo bobo. Antes de ter essa palavra, a Disney não permitia que você usasse tatuagem, por exemplo, visível. Você pode usar escondida, mas visível não podia. Aí, com a palavra inclusão, você já começa, então pode, vocês são inclusivos, tem que ter, né? Mas se a Disney, por exemplo, chegasse para um colaborador e falasse, você pode usar visivelmente agora, mas não pode usar uma serpente aqui na minha cabeça, por exemplo. O que acontece quando você coloca no papel isso? O funcionário te fala, desculpa-me, mas então vocês não são inclusivos. Então, a Disney está se adaptando a essa nova cultura. Houve uma briga gigante que ainda existe com o governador da Flórida sobre uma lei lá na Flórida. E o Bob Chapek não soube se posicionar nisso aí. Bob Iger, por isso que trouxeram de volta o Bob Iger. E essas coisas estão sendo acertadas e as empresas, naturalmente, vão se adaptando a essas novas mudanças e tal. Mas o recado aqui importante é, tome muito cuidado quando você for mexer na filosofia, comunicar. Algo que você já faz. Seja antes de comunicar, né? Eu sempre falo isso. É um case de comunicação, você falou muito bem. É um case de comunicação. Né? Mas é muito difícil. Eu lembro que, assim, eu lembro que eu atendia Banco Real, nem é mais, né? Obviamente, faz muito tempo virou Santander, mas na época o presidente, que era o Fábio Barbosa, a gente falava assim, nossa, é maravilhosa essa iniciativa, vamos comunicar. Ele falava assim, não, isso aqui tem que estar muito consolidado para a gente comunicar, porque o risco de acontecer enquanto ainda... E realmente o Banco Real era um banco, assim, super moderno, super à frente, com práticas internas que a gente ficava muito orgulhoso, assim, de trabalhar para os caras que, de fato, eles tinham uma preocupação com a comunidade, com o meio ambiente. Eles eram ESG antes de vir a moda ESG, né? Isso. E a gente queria muito comunicar. Eles falavam, não, a gente só vai comunicar a hora que a gente, de fato, for de uma forma muito forte. E foi um aprendizado para mim naquela época, né? Estar na comunicação corporativa com aquela empresa. E eu vejo como isso hoje é importante, né? Ou, de fato, você só comunicar depois que você tiver algo muito consolidado. Porque vira um teto de vidro, né? E sem contar, Dani, que a empresa sempre mesmo que de forma injusta, porque às vezes a empresa está lá, né, lutando internamente com a melhor das boas intenções, mas vira um teto de vidro. E mesmo, é tão certo que você falou que é um case de comunicação, esse caso aí do banco é espetacular,
do presidente, de até estar muito consolidado, você comunica, como digo, antes você pode ter problemas, né? E para uma empresa que sempre foi inclusiva. Exatamente. Sempre foi inclusiva. Né? Eu lembro até de um nome, na Universidade Disney eu usava muito um termo RAVE, que era Respect, Appreciate e Value Everyone, ou seja, respeite, aprecie e respeite todos, né? Não só isso. Eu tenho vídeos que eu mostro nas apresentações de senhorzinho lá de quase 90 anos, trabalhando no parque, trabalhando no hotel. Então, sempre foi. É só tomar cuidado, porque às vezes as interpretações são diferentes É a e história podem... do colocar no papel, né? E porque daí dá pode margem. manchar a empresa, essa comunicação. Concordo totalmente com você. Um recado final para quem chegou até aqui com a gente. Por favor, quero insights da nossa aula cast aqui com o Claudemir Oliveira, tanto no @ do Claudemir, aliás, deixa seu @ aqui, tanto no direct do Claudemir quanto no meu direct, por favor, depois que ouvirem a nossa aula cast, não é podcast. Eu gostei do aula cast, Claudemir Oliveira, me encontra nas redes sociais, Claudemir Oliveira no Instagram, no LinkedIn, então estou lá. A mensagem que eu quero deixar final, eu uso muito a terminologia high touch, high tech nos meus livros. E que eu ensinava isso também lá na Universidade Disney. Então, olha só, as empresas hoje estão indo muito para o high tech, a alta tecnologia. Não dá para se viver sem alta tecnologia, né? Falamos aí de inteligência artificial, uma série de coisas. Então, a tecnologia é vital, precisamos da tecnologia. Mas só a tecnologia não vai resolver. Por isso que eu uso essa terminologia, que não é usada, já é usada há muito tempo, e a Disney usa muito ela, que você precisa ter os dois juntos. A alta tecnologia com a alta conexão emocional, que é o high touch. E a Disney faz isso como ninguém, né? Então, a tecnologia tem uma atração altamente tecnológica, é maravilhosa. Você pega, por exemplo, lá na Disney, né? Guardians of the Galaxy no Epcot. Meu Deus do céu, espetáculo. Rise of the Resistance no Hollywood Studios de Star Wars, na terra lá da Star Wars. Espetáculo. Avatar. Tron, Avatar. Espetáculos. Mas olha que interessante, Dani e todos vocês que estão nos ouvindo. A Disney faz pesquisas, muitas pesquisas. Uma delas perguntou para o pessoal, por que vocês voltam tanto aqui? E a Disney estava esperando resposta desse tipo. Essa atração que vocês fizeram. Adivinha. Nessas pesquisas, os convidados, como a Disney chama clientes, por isso guests, como eu falei no início, as respostas vinham mais ou menos assim. A gente volta aqui para a Disney pelo sorriso dos colaboradores. A gente volta muitas vezes pela forma, a vontade que eles têm de nos servir. A gente volta e as expressões eram nesse sentido dos relacionamentos, o high touch. E no final eles diziam, e também pela Guardians of the Galaxy, pela Rise pelas atrações. Então a tecnologia é importantíssima, mas se você não unir, não tiver um equilíbrio desse high tech com high touch, você não atinge o teu objetivo. E eu vejo que muitas empresas estão indo muito no high tech e se esquecendo um pouco desse lado do high touch, que em algum momento vai barrar. Em algum momento você vai falar com algum ser humano. Então, eu diria que essa é uma mensagem final de que você investe em tecnologia, mas investe em treinamento, invista em se preocupar na contratação. Outra coisa que eu fico abismado é como as empresas, em geral, tratam o RH. Eu vejo o RH como estratégico, mas a maioria das empresas trata RH como se fosse operacional, né? Coisinha do aniversário, final do ano. Isso não é RH, RH é estratégico, é onde você contrata as sementes e se você contratar errado, não vai dar certo, vai ter que mandar embora. Portanto, precisa ser estratégico esse processo de contratação. Eu diria que é um dos momentos cruciais numa empresa, no sucesso de uma empresa, é esse momento da contratação. Nossa, se fizer bem feito, que eu diga. É muito difícil. Eu que eu diga. É muito difícil. Coitada da nossa headhunter lá, viu? Eu encho a paciência dela. Mas é um momento vital. É um momento vital. A gente é pequenininho lá, mas a gente não contrata, por exemplo, sem teste comportamental. Não contrata. E a gente tem uma noção do perfil para cada área. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando eu
faço entrevista, principalmente quando eu estava nessas empresas, eu às vezes saía um pouco fora do ambiente normal. O ambiente, por exemplo, uma sala, reunião, eu às vezes convidava o candidato para almoçar no dia seguinte. Vamos almoçar. Ou em vez da entrevista, fazia um almoço ali. E quando você está fora desse ambiente normal... Você conhece melhor a pessoa, você conhece melhor dá a uma pessoa. relaxada. Isso. Então, não só tem esse lado que a pessoa está mais relaxada, ela rende muito mais numa entrevista, como também tem várias coisas comportamentais que naquele almoço vai te dizer que não quer essa pessoa. De repente, a forma como ele ou ela tratou o garçom, como a forma como foi muito detalhista em algo, que de repente pode ser um problema para a tua empresa, não sei. Mas eu acho que um ambiente fora de uma sala de reunião, ele te dá muito mais possibilidade de entender um candidato, uma pessoa que quer trabalhar para você. Então, acho que isso é muito importante. Maravilhosa essa dica. Muito bem, muito obrigada pela presença. Ficaríamos aqui mais 2, 3 horas aqui conversando, porque é um tema que, então, já fica o convite para um retorno, eventualmente, quando estiver no Brasil. Obrigada de coração pela presença. Recomendo super aí toda essa literatura aí do Claudemir de Oliveira. Pelo amor de Deus, já reserva o seu, porque ó, eu já tenho todos, hein? Não sei você, mas você tá perdendo aí um mega conteúdo. E eu te vejo no próximo Rugido Cast. Até o próximo!